Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos estudar a independência dos Estados Unidos. Nós iremos analisar aqui, durante alguns momentos, como foi que se deu a libertação das 13 colônias que vieram a se tornar os Estados Unidos da América, o país considerado a superpotência dos dias atuais. Então, vamos à história. Os Estados Unidos nasceram de um conflito entre a Grã-Bretanha e suas 13 colônias na América do Norte, que acabou se transformando em uma guerra de independência. Esta guerra de independência aconteceu por várias razões. Muitas motivações levaram a que esse conflito acabasse se desencadeando. E são essas razões, estas motivações, que nós iremos enfatizar aqui na nossa análise, porque é o que é mais interessante para nós sabermos o que desencadeou, que eventos acabaram desencadeando este acontecimento que acabou se tornando um acontecimento portentoso na história. Então vamos a eles. No século XVIII, as colônias sofreram profundas mudanças econômicas e demográficas que acabaram alterando o seu relacionamento com a sua metrópole e tornaram os colonos mais independentes. Então, estas mudanças econômicas, estas mudanças demográficas acabaram fazendo com que os colonos caminhassem mais livremente, mais pela sua própria conta, se vissem de uma certa forma mais livres, mais autônomos do controle da sua metrópole. O catalisador de curto prazo da guerra foi o ressentimento crescente com a política britânica. Então, o ressentimento com a política que era imposta pela metrópole às 13 colônias acabou sendo o catalisador de menor prazo, que acabou fazendo com que essa guerra viesse a acontecer. Em 1763, a Grã-Bretanha impôs uma série de medidas que visavam limitar a liberdade política dos colonos e também deter a sua expansão territorial, além de aumentar a renda que a Grã-Bretanha obtinha com as colônias. Então, logicamente, mexeu no bolso, mexeu nos interesses. Os colonos se sentiram feridos, se sentiram menosprezados com esta série de medidas que acabava sendo tomada ali pela sua metrópole. E esses fatos, esses eventos, se somando, a soma de eventos, vamos colocar nesse ponto, eventos que não foram bem recebidos, acabaram fazendo com que os colonos se achassem em uma situação de partirem para a guerra e se libertarem definitivamente da sua metrópole. As 13 colônias britânicas tiveram um grande aumento populacional no século XVIII. Este era o cenário dessas 13 colônias. Em 1700, a população das 13 ficava por volta de 250 mil habitantes. Já em 1775, graças à taxa de natalidade crescente e também à imigração em grande escala da Europa, este número decuplicou. Aí nós vamos começar a ver as consequências deste aumento populacional. Além disso, também, muitos imigrantes não eram ingleses. Os Estados Unidos não são essencialmente colonizados por ingleses. Para lá afluíram povos de vários locais da Europa. Cerca de 30% destes imigrantes partiram da Alemanha, da Escócia e também da Irlanda. Cerca de 1/5 eram de escravos de origem africana. E também, no meio desse aumento populacional, desse aumento demográfico, nós vamos ver aqui que havia também uma grande diversidade religiosa, com um número alentado de católicos romanos, de presbiterianos, luteranos, menonitas, quakers, além de anglicanos. Então, some-se a isso aí, crescimento demográfico, aumento de ideologia religiosa, cerceamento das liberdades destes colonos, e aí nós começamos a ter os pilares do que vai acabar desembocando na Guerra de Independência. As mudanças econômicas também é importante que nós deixemos aqui afiançado. Essas mudanças econômicas contribuíram para o movimento pela independência. A Grã-Bretanha mantinha com as colônias uma política mercantilista. Traduzindo, estas políticas mercantilistas colocavam a metrópole como o centro, como se fosse o sol,
e as suas colônias como se fossem os planetas que gravitam ao redor do Sol. Então, a política mercantilista visava o seguinte: o crescimento da metrópole em detrimento das suas colônias. Ou seja, a colônia existia apenas para servir a sua metrópole. O importante era a cidade-mãe, o importante era a metrópole, o importante era o enriquecimento da Grã-Bretanha, independentemente do que fosse acontecer com os colonos. A colônia servia para que a sua metrópole sugasse os seus recursos naturais, as suas matérias-primas, e em troca, como pagamento dessas matérias-primas, mandavam para os colonos produtos fabricados lá na metrópole. Para a metrópole, um grande negócio, um negócio fascinante, muito bom, enriquecimento mesmo. Agora, para as colônias, algo extremamente desvantajoso. Essa política, logicamente, desestimulava o comércio colonial que não fosse com a Grã-Bretanha. E, a partir de 1650, a Grã-Bretanha criou leis para tributar todo o comércio exterior. O surgimento de uma economia agrícola e comercial dinâmica nas colônias do século XVIII acabou corroendo o mercantilismo britânico. Na década de 1750, a economia colonial passara então a depender do comércio britânico. Vamos ver aqui brevemente uma cronologia de eventos que acabou servindo como caminho para que a Revolução acontecesse. Em 1765, a Lei do Selo impõe o primeiro tributo direto às colônias americanas. Falaremos mais adiante sobre isso. Em 1766, a Lei Declaratória da Grã-Bretanha, que coloca à Grã-Bretanha o direito de aprovar leis nas colônias. Em 1770, acontece o massacre de Boston, quando 5 colonos são mortos por soldados britânicos, provavelmente durante uma arruaça em que alguns deles estavam até bêbados. Mas isso aí reverberou, isso ecoou, e os jornais começaram a divulgar que sangue americano tinha sido derramado por invasores. Em 1773 ocorre também o chamado Boston Tea Party, ou Festa do Chá, que nós abordaremos um pouco mais detalhadamente lá na frente. Em 1775 começa efetivamente a Guerra de Independência das 13 colônias, que acabou desembocando na criação, no surgimento dos Estados Unidos da América. Vamos analisar esses motivos geradores da Guerra de Independência. Por um longo período, a Grã-Bretanha desdenhou a crescente independência econômica das suas colônias e não impôs suas leis mercantilistas, porque essas mesmas colônias continuavam a fazer o seu papel, que era tornar riquíssima a metrópole. Mas aconteceu um evento, uma guerra travada entre a Grã-Bretanha e uma confederação de indígenas lideradas pela França, a Guerra Franco-Indígena, que foi de 1754 a 1763. Esta guerra deixou a Grã-Bretanha muito endividada, uma guerra demorada. Quanto mais dura uma guerra, mais dinheiro é gasto, mais dinheiro é transposto dos cofres da coroa para essa guerra. Então o governo buscou meios de gerar mais renda com as colônias e deixá-las sob o controle britânico mais rígido. Logo, os colonos tiveram que enfrentar uma série de interminável novas leis. Quer dizer, novas leis começaram a sufocar esses colonos, que até então tinham uma certa folga, uma certa margem, sem o aperto, sem a presença mais cotidiana da sua metrópole se intervindo nos seus negócios. Então, como essa foi uma guerra, a Guerra Franco-Indígena, uma guerra que teve uma duração um pouco grande, isso de certa forma fez com que os cofres da coroa britânica tivessem investido muito dinheiro, tivessem drenado muitos recursos financeiros para esta guerra. E agora a Grã-Bretanha, que apesar de ter vencido a guerra, ficou com muitas dívidas para pagar. E agora estava acorchando ali as suas colônias para delas tirar esse recurso para poder pagar os custos da guerra. A Proclamação Real de 1763 foi também um fator muito importante neste caminho que levou à Revolução
a Guerra de Libertação das 13 Colônias e a formação dos Estados Unidos. A Proclamação Real restringia a expansão colonial a uma linha a leste dos Montes Apalaches, em razão do medo britânico de surgirem novos conflitos com as tribos nativas e eles terem que gastar mais recursos. Mas como nós falamos anteriormente, muitos imigrantes estavam afluindo para as 13 colônias. Havia também um crescimento demográfico natural bastante expressivo. Nós vimos isso aí, que esse aumento demográfico, aumento também de ideologias religiosas, tudo isso estava causando ali uma efervescência muito grande. E além do mais, com estas leis, estes colonos não podiam se expandir além de uma certa linha delimitada a leste dos Montes Apalaches, por conta do temor, do medo da Inglaterra de surgir uma nova guerra e eles terem que gastar mais recursos com essa guerra. E vem aí as tributações, começam a vir as leis. A Lei do Açúcar de 1764 impôs tributos sobre o açúcar que era importado. A Lei do Aquartelamento de 1765. Esta lei obrigava todos os colonos, estavam ali obrigados a partir desta lei, a dar casa e comida aos soldados do exército britânico. Ou seja, a Lei do Aquartelamento, oferecer estadia e também alimentação aos membros do exército britânico que estavam ali nas 13 colônias. Imaginem só o tamanho da insatisfação. O exército britânico estava ali para conter as insatisfações e os colonos que estavam insatisfeitos eram obrigados a darem casa e comida, ou seja, dar um aquartelamento para esses soldados que foram lá justamente para reprimi-los. E imaginem só, façam só uma ideia do quanto essa insatisfação ela estava crescendo em forma geométrica, em PG, em progressão geométrica. A Lei do Selo de 1765. Este foi um imposto direto, cobrado diretamente dos colonos. Logicamente que esta série de leis e a insatisfação crescente acabou levando a uma situação de não mais retorno, em que a diplomacia, em que a conversa já não resolvia mais nada. Isso acabou desembocando num conflito aberto. Essas medidas geraram muita insatisfação entre os colonos, principalmente a chamada Lei do Selo, que provocou revoltas e também desobediência civil generalizada. Depois que as colônias se uniram para exigir a revogação da Lei do Selo, esta foi substituída pelas leis Townshend, que impunham um tributo indireto a bens importados. Esses bens eram vidro, chumbo, papel e chá. Em protesto, os americanos se recusaram a comprar mercadorias britânicas. Com o aumento das tensões, um grupo de americanos atacou navios britânicos que estavam aportados no porto de Boston e jogaram todo o carregamento de chá no mar. Eles se disfarçaram de índios. É importante que a gente enfatize isso aqui. Essa história de false flag, guerra de falsa bandeira, dissimulação, isso vem de longe na história dos Estados Unidos. Então estes colonos, eles não entraram de peito aberto. Eles se fantasiaram de índio, mas as autoridades inglesas sabiam que aquilo ali era obra e arte dos colonos, e não de indígenas, que os indígenas não tinham nada a ver com o chá que vinha da Inglaterra. Então estes colonos despejaram aí o chá no mar e, logicamente, que a Inglaterra recrudesceu as suas exigências, passou a coxar mais ainda, a dar uma volta a mais no parafuso. A Grã-Bretanha puniu a chamada Boston Tea Party, ou Festa do Chá de Boston, com uma série de leis conhecidas como Leis Intoleráveis, que foram promulgadas no ano de 1774. Uma dessas leis fechava o porto de Boston até que o chá perdido fosse pago. Outra reduzia o poder do parlamento de Massachusetts e dava novos poderes ao governador da colônia. Esse governador da colônia, é importante frisarmos aqui, ele era nomeado pelos britânicos. E isso tudo a Inglaterra fez para punir, para, como já falei anteriormente, dar mais uma volta no parafuso e botar pressão em cima dos colonos. Em represália, representantes de 12 das 13 colônias se reuniram no chamado Primeiro Congresso Continental. E lá eles aprovaram o corte
do comércio com a Grã-Bretanha, a menos que esta voltasse atrás e voltasse atrás e não tributasse mais a Inglaterra, perdão, não tributasse mais a colônia com certas leis, que estas leis fossem suspensas ou fossem até mesmo revogadas. Mas a Inglaterra, logicamente, não aceitou. E cada vez mais nós vemos a situação se encaminhando para o conflito aberto, o conflito armado. Desta vez, nós vamos ver aqui que não será mais resolvido através de acordos. Esse conflito não será mais resolvido através de conversas, através de discussões, de diplomacia. As armas vão acabar falando. E de fato as armas acabaram falando mesmo. A luta começa no início de 1775, quando a Grã-Bretanha se recusou a voltar atrás. As forças britânicas sofreram derrotas iniciais, mas o seu efetivo e a capacidade naval maiores logo passaram a render frutos. A Grã-Bretanha começou a atacar, a bombardear através da sua frota naval e também a desembarcar as suas tropas no continente. Aí vamos ver no ano de 1776, exatamente em 4 de julho de 1776, a formação do Segundo Congresso Continental. Lá foi aprovada a Declaração de Independência e proclamou as colônias estados livres e independentes. Pelo menos em tese, pelo menos como ideia, nasciam aí os Estados Unidos da América. O Congresso acabou decidindo pela libertação, acabou decidindo pela autonomia. Muitos colonos eram ambivalentes em relação à independência, ou continuavam leais à Grã-Bretanha. Os chamados patriotas, que eram partidários da independência, eram minoria, e seu exército tinha um efetivo menor e uma organização deficitária em relação ao exército britânico, que era profissional e acostumado em lutas coloniais. Porém, o exército continental lutava no seu terreno, no terreno conhecido, e possuía esse exército continental, eles tinham líderes jovens, ousados, corajosos e que não sofriam o problema britânico das longas linhas de suprimento para abastecimento. O fator decisivo desta guerra, é importante deixarmos aqui enfatizado, foi a entrada da França ao lado dos colonos em 1778. Isto reforçou o exército continental e, por outro lado, forçou a Grã-Bretanha a espalhar as suas forças para defender outras regiões do Império. Em 1781, as forças americanas, em conjunto com as forças francesas, obtiveram em Yorktown uma vitória esmagadora contra os britânicos. Isso praticamente deu fim à guerra. E em 1783 foi assinado o Tratado de Paris, que confirmou assim a independência dos novos Estados Unidos da América. Surgia assim os Estados Unidos, a maior potência dos dias atuais. Bom, assim nós terminamos aqui a nossa explanação. A todos vocês eu expresso aqui os meus agradecimentos por terem estado aqui e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos.